Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Nath. Eu tô meio sumidinha, mas voltei. E hoje a gente vai estar falando com o pessoal, os participantes do projeto Acessibilidade à Informação. Vamos aguardar o pessoal entrar na live. A gente vai saber um pouquinho dos nossos direitos, dos nossos benefícios como cidadão social. Vamos ver, né, gente? Essa pandemia aí, muita coisa mudou e muito direito a gente tem, às vezes a gente nem usa. Então, eu vou estar convidando aqui um dos participantes, pode ser a Carla. O pessoal está entrando. Oi, Carlos. Oi, Carla. Olá, Nath, tudo Tudo bom? bem? Seja bem-vinda. Se apresenta para o pessoal. Obrigada. Ei, gente, tudo bem com vocês? Ó, eu sou a Carla, eu sou uma das integrantes do projeto Acessibilidade à Informação e é uma alegria, assim, maravilhosa a gente estar aqui junto. É a primeira live que o projeto participa, tá, Nath? Ah, que Então, honra. assim, uma honra pra gente também e uma honra ter todos vocês aqui conosco. Bacana. E esse projeto, né, Tá eu todo sou uma mundo das junto aí? Tá todo mundo. Peraí que eu vou Os virar aqui pra três? vocês. Os três, ó. Cadê? A Oi, Roberta, né? Nath. Olá. Aqui. E O Nath? Rafael, bacana. Todo mundo junto, né? Então, o que é Todo esse mundo. projeto? Então, são 3 pessoas, né? Você me mostrou aí. Isso. Nós O somos em que é três esse projeto? integrantes. Acessibilidade à informação. O projeto Acessibilidade à Informação, ele tem por objetivo, óbvio, né, de levar informações para todas aquelas pessoas que necessitam. Para o cidadão, que às vezes não tem direito, conhecimento jurídico, e também para advogados, né, que às vezes está se formando, ou então não atua na área de direito previdenciário. Então, esse projeto tem esse objetivo, levar informação e levar informações que são úteis mesmo, informações de utilidades públicas, de Sim. vários benefícios que as pessoas às vezes não usufruem porque não conhecem. Eu mesmo conheço pouquíssimos benefícios e eu tô aqui para aprender também, tá, gente? Como que surgiu esse projeto? Foi uma Pois ideia é, sua? pois é. Esse projeto, eu acho que tudo que a gente faz na vida está muito ligado com a nossa história, né? Uhum. E esse projeto surgiu realmente a partir de uma vivência, tem muito a ver com a minha história, de tudo aquilo que eu vivi, principalmente na minha vida profissional. Logo que eu me formei, né? Eu sou advogada, e logo que eu me formei, eu tive uma experiência de trabalhar atendendo a população, trabalhar para o Estado, como se fosse uma defensora pública, mas advogada, que se chama até, para quem é do meio jurídico, é advogado dativo. Então, você presta uma assistência jurídica não gratuita, porque o Estado te paga, mas te paga um valor pequenininho. Então, assim, serve para você adquirir uma experiência. Então, acabei lidando com pessoas muito simples, sabe? Necessitadas, que às vezes não conheciam do direito e estavam ali passando, perecendo, porque não tinha informação. E aí, isso foi crescendo. Eu fui me sensibilizando com isso. E aí, eu tive a oportunidade de participar até de uma missão evangelística, que é a Missão Amazônia, e que tinha um cunho também, tem um cunho social. Eu lá na Amazônia Oriental, e lá eu tive foi em 2017, eu tive essa experiência de ver como a população é carente, sabe? É um lugar, é uma região que é mais, vamos colocar, mais carente, mais pobre, né? De todo o Brasil. E aí eu vi, quando nós chegamos lá tem a Missão Amazônia, ela está muito voltada com a questão social, mas para a área de saúde, né? Para sua área de dentista, para médicos. Então, eles vão e atendem a população. Mas para a área jurídica não tem nada. E aí eu falei assim, gente, o que a gente pode fazer? Só que ainda não tem para a área jurídica. Mas eu fiquei pensando, quando eu vi aquela população carente, eu falei, gente, o governo tem vários benefícios que essa população, que essas Podia pessoas ajudar, poderiam né? estar usufruindo e não conhecem, né? Certo. E quais os direitos que vocês mais falam, os direitos previdenciários? Deixa eu só concluir aqui que eu acho que travou um pouquinho. Aí, Nath, agora o projeto é bebezinho, sabe? Aí, quando foi em 2017 que eu tive essa experiência. Quando agora, com o início, logo na época do carnaval, assim, acho que foi no feriado de carnaval, eu aqui, no primeiro dia, aí surgiu a ideia do projeto. Eu falei, gente, a gente pode começar esse projeto levando informação. Já que não tem como ajudar as pessoas de uma forma mais direta, né? A gente pode levar informação. E aí, logo depois veio a pandemia. Aí pronto. Aí o projeto nasceu com a pandemia.
E aí tem um tempo maior, né, para dedicar, né? Tem alguns direitos previdenciários que vocês estão focando mais? Quais são esses direitos? Sim, existem alguns direitos que... Existe um direito, principalmente, que é um direito assistencial. Não é um direito previdenciário, né? O INSS é que acaba sendo o gerenciador desse benefício, mas quem paga é o governo. Então, para ter direito a esse benefício, a pessoa não precisa ter contribuído um ano, nem um mês sequer com o INSS, né? Com a Previdência Social. Então, se a pessoa é carente, o núcleo familiar, se é composto, né, por algumas pessoas e a renda por pessoa é de até 1/4 do salário mínimo, se a pessoa for deficiente, tiver uma doença grave ou for idoso acima de 65 anos, a pessoa tem direito a esse benefício dessa prestação, sabe, continuada de um salário mínimo por mês. Olha que bom. Às vezes a pessoa... Porque a gente, às vezes, não tem noção de como as pessoas necessitam. Às vezes é uma pessoa que não tem renda. Deixa eu tirar uma dúvida. Eu tive uma funcionária que ela tinha um filho com autismo, mas era uma situação que ela ia precisar cuidar dele. Ela teria que abrir mão de trabalhar para cuidar do filho. Existe, nesse caso, um auxílio para essas pessoas que não podem trabalhar para cuidar de uma criança que tem algum tipo de deficiência? Esse auxílio do BPC, que muita gente conhece como LOAS, né? LOAS é a lei, só que muita gente conhece, popularmente é conhecido como LOAS, BPC. Essas mães, né? A O que mãe é a ou o pai, sigla BPC? Explica aí para o pessoal. BPC é benefício da prestação continuada. É esse Tá. benefício que eu falei, o benefício que todo mês a pessoa tem, né? De um Tá. salário mínimo. Então, quem tem que cuidar de um ente querido, um familiar que necessita dele, tem que abrir mão de trabalhar. Exatamente. O benefício a pessoa pode procurar. Nesse caso, ela tem direito, né? Ela teria direito, ela não, o filho dela, mesmo sendo, ele é criança, adolescente, qual a idade dele? Criança, quase 10 anos. Quase 10 anos, pois é. Então, ele é criança, então se a mãe tem que parar de trabalhar para cuidar do filho, então ela tem que fazer esse pedido, né? Esse requerimento lá no INSS, pegar o laudo dele. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ir no CRAS. De repente, vocês que estão aí nos ouvindo, né, participando aí da live, talvez vocês não conheçam, não precisam desse benefício, mas de repente conhecem. Igual a Nath está falando aí, ó, que ela conhece uma pessoa que precisa do benefício. Então, nesse caso, Nath, se o filho Vocês lembraram dela... de alguma situação? Pergunta aí também, gente. Exatamente. Nesse caso, Nath, se o filho dela é autista, né? Ela pode ir no CRAS. Primeira coisa, ir no CRAS, né? Mais próximo da casa dela, informar a situação, levar os laudos, falar que ela precisa parar de trabalhar, que ela não vai ter outra renda na casa. E aí ela pode... Aí depois que ela for no CRAS, ela tem que ir no INSS, pode ligar, né? É muito fácil, liga para 135, entra no site e faz o requerimento. Faz o pedido, juntando laudos, documentos dela, carteira de trabalho dela. Essas pessoas conseguem fazer isso sozinho ou elas precisam de um advogado? Não, conseguem fazer sozinho. Mas se tiver uma orientação é mais fácil, né? Não, é mais fácil. Só que assim, de repente a pessoa não tem como pagar um advogado. Né? Ou seja, muito, muito simples. Ela pode procurar um advogado sim, que ela vai estar muito melhor instruída, orientada, mas se ela não tiver condições, ela mesma pode fazer, porque o INSS ajuda, né? Ele está acostumado a lidar com as pessoas que têm pouca informação. E aí aqueles, Nath, que não têm condições de mexer na internet, às vezes não sabe, pode ligar para 135 e fazer o requerimento. E no caso, se você desenvolver uma doença autolimitante, aqui uma pessoa já perguntou, no caso da pessoa ter por exemplo, uma fibromialgia que te impede de trabalhar, pode aposentar ou pedir o BPC? Qual a melhor opção? Pois aí tem que analisar uma situação. Se a pessoa é segurada ou não. O que é o segurado? É quando a pessoa contribui com o INSS. Se ela contribui com o INSS, tem a condição de segurado, ela vai poder pedir, outro tipo de... É um benefício previdenciário. Até a Roberta vai trazer para vocês depois uma explicação desse benefício, que é o auxílio doença. Agora, se a pessoa
tem baixa renda, né? A renda per capita da família, da pessoa, a renda per capita é de um quarto do salário mínimo. A lei até mudou, vai beneficiar. Se for metade do salário mínimo em janeiro, a pessoa não é segurada, né? Não contribui para o INSS, no caso que você falou aí da criança, né? Que tem autismo, aí ela tem que requerer o BPC. Ela pode requerer o BPC. E tem direito, tá, Nath? Vocês que estão nos acompanhando aí, de repente, a pessoa entra no INSS e o INSS nega. Não se preocupe. Tem que buscar o judiciário para conseguir o benefício. Porque às vezes o INSS nega mesmo, sabe? 60% dos requerimentos que é feito lá são negados. Então, essa negativa não impede da pessoa requerer o benefício. Eu vou fazer só uma perguntinha que veio hoje pelos stories, que eu pedi o pessoal fazer pergunta. Eu vou aproveitar que você ainda está aí, que você é advogada. Uma pessoa comentou, uma senhora, falando 60% é o valor de uma pensão por morte. Para uma viúva de 70 anos, isso é justo? 60% é o que? Uma pensão por morte? De uma pensão por morte. Não, olha só, a pensão por morte não é 60%. Aí tem que analisar a situação. Quanto tempo que a pessoa contribuiu, qual era a renda dela, porque é feita uma média, né? Tanto para aposentadoria como para pensão. Então tem que ver como que é a condição. A pensão, a pessoa vai ter, de repente, por exemplo, a pessoa é casada, o marido falece, o marido era segurado, ela vai ter o direito de pensão por morte, né? Então, assim, é feito um cálculo em cima daquilo que ele ganhava e que ele contribuía, na verdade, com o tempo que ele contribuiu. Então, assim, nem é questão de um cálculo, eu acredito que é até justo, né? Porque tem que... Imagina se a pessoa é segurada um ano, está recebendo o teto máximo de 6.100, né, do INSS. Ela contribuiu um ano, ela vai ganhar 6.100. Aí a pessoa morre, o dependente vai ganhar 6.100. Aí os cofres públicos iam ficar extremamente defasados. Então, assim, eu vejo que a gente teve, Nath, a reforma da Previdência... talvez muitos acompanharam, porque influenciou muito na questão das aposentadorias. Foi agora em 2019. E isso vai ser tema de vários vídeos que nós vamos fazer e vamos postar. Tem então, previsão do retorno do INSS? O pessoal perguntou. Tem previsão. O retorno do INSS já foi prorrogado 7 vezes depois da pandemia. Só que o retorno é agora para o dia 14 de setembro. Vamos torcer, né? Porque olha a quantidade de processo que está parado. Acumulado, tem muita coisa, acumulado, né? Então, exatamente. 14 de setembro, é a data prevista do INSS. Data prevista, né? Só que esse retorno vai ser de forma assim, gradual. Primeiro vão ser feitas perícias, né? E depois eles vão agendando para os cumprimentos de outras exigências das coisas que estão pendentes. Carla, essas informações são muito importantes. Eu vou até pedir o pessoal para mandar um aviãozinho para 5, 10 amigos para assistir a live também. Convido o pessoal para assistir, que vem muita informação bacana aí. Você quer chamar a Roberta agora? Quero sim. Só vou fazer uma chamadinha aí para os seus seguidores fiéis aí para seguir o projeto, porque a gente está postando os vídeos, né? E como o projeto é um projeto bebê, ele tem alguns vídeos. Quem entrar, for começar a seguir hoje, vai conseguir assistir todos os vídeos, né? Que não são muitos, e começar a se atualizar daqui para frente. E a gente também tá com vídeos são rapidinhos e bem informativos, né? Super rápidos. Acessibilidade de 1 a 4 minutos. Exatamente. Muito Vou passar para a Roberta aqui. Obrigada, tá? Fala mais um pouquinho. Um abraço. Um abraço. Tudo bem, Roberta? Tudo Quer bom? se apresentar aí para as pessoas? Claro. Você? Eu sou Roberta, sou bacharel em Direito e esse projeto, como iniciou esse projeto na minha vida, né? Numa conversa assim normal entre eu e Carla por telefone, ela foi contando sobre o projeto, falando tudo o que ela pensou, que ela sonhou, enfim. Aí ela me convidou para participar do projeto, se eu aceitaria participar. E eu assim, prontamente, claro, porque é um projeto que ajuda as pessoas, leva informação às pessoas, entendeu? E eu gosto muito de ajudar. E o que é de direito das pessoas, né? E o que é de direito, claro.
Então, e esse projeto, igual a gente conversa, não é só um projeto, é uma missão de ajudar as pessoas. Leva informação a quem precisa. E a todo cidadão, né? Todo mundo que precisa de alguma informação, através dos vídeos no YouTube e também no Instagram, vai contendo informações que eles vão aprendendo, não, se interessando, até mesmo aprendendo o que eles precisam pedir no INSS, algum tipo de benefício, O INSS, benefício assistencial e previdenciário. o INSS nem o online está funcionando? Perguntaram aqui. O online está funcionando. O presencial, nada, né? Não tem servidor, está tudo fechado. Okay. Mas tem a plataforma Meu INSS, na qual as pessoas podem requerer benefícios assistenciais e também os previdenciários, aposentadoria, né? Aposentadoria por invalidez, todos os benefícios. Aí o INSS analisa cada caso e concede ou não os benefícios. Deixa eu te perguntar, esse período de pandemia, o que realmente surgiu efetivo assim para ajudar as pessoas? Que tipo de direito, de benefício surgiu nessa pandemia? Algo que não existia que agora as pessoas conseguiram por estarem paradas. Para complementar o que a Carla falou sobre o BPC, ele na pandemia houve uma mudança. Porque como requer o BPC? A pessoa, né, tinha que ir lá no INSS, levar os documentos, ou até mesmo pelo site. Mas hoje ela pode, com o laudo e com os documentos, requerer somente pelo meu INSS, que aí o INSS prontamente ele já beneficia um valor de R$600, isso para o BPC, para pessoas com deficiência. Mas depois da pandemia, o INSS vai analisar cada caso e vai continuar ou não com essa prestação, né? Se a pessoa tiver direito ou não, vai continuar com o valor de R$1.045, que é o valor normal de um salário mínimo. E como também o auxílio-doença teve essa mudança. Por quê? Ele também é a mesma coisa. Agora o cidadão, a pessoa, pode requerer através do meu INSS. Aí lá tem os documentos e o laudo que você pode anexar no seu pedido, no requerimento. E também o INSS prontamente vai liberar R$1.045, um salário mínimo. E depois, no período da pandemia, aí depois, finalizando a pandemia, eles vão analisar cada caso para poder continuar com esse benefício ou não. E também, quem tem direito ao continuar com esse benefício do auxílio-doença, o INSS vai pagar a diferença. Se ele tiver um valor de mais de R$1.045, o INSS vai depositar a diferença desse valor. E as pessoas que não tiverem direito a esse benefício do auxílio-doença, vai ser cortado e não vão receber mais. E eles não vão precisar devolver o valor já recebido anteriormente. Então, nesse período surgiu, então, esse auxílio-doença e surgiu antecipação do BPC. Não surgiu o auxílio-doença e nem o BPC. Surgiu como requerer o auxílio-doença e o BPC aos deficientes. A antecipação do pagamento, que não precisa fazer a perícia técnica presencialmente. Uma pessoa que está incapacitada. Quem tem direito a esse auxílio-doença? Só para eu entender. As pessoas que estão incapacitadas para o trabalho. São seguradas. Né? E elas são seguradas. Como são seguradas? Que já contribuíram para o INSS pelo menos 12 meses. Aí elas têm direito a requerer o auxílio-doença. Normalmente, sem ser na época de pandemia, a pessoa ia no meu INSS pelo site ou mesmo presencialmente, levava todos os documentos, o laudo médico,
Aí o INSS marcava perícia técnica, essa pessoa passava pela perícia técnica para ter o diagnóstico do perito. Com isso, o INSS ia avaliar se a pessoa tinha ou não o direito de requerer. E muitas das vezes, a maioria das vezes, o INSS nega esse auxílio-doença. Com isso, a pessoa tinha que ir judicialmente pedir para ter essa avaliação pericial, porque aí o juiz, ele vai ter o perito do juiz que vai avaliar essa pessoa incapacitada, se vai ter o direito ou não ao INSS. Ah, sim, o perito, né? Então, e só para complementar. E hoje, com a pandemia, essa perícia não está presencial, por isso que só com o laudo médico e os documentos, o INSS já libera o 1045, mas vai avaliar cada caso. Depois da pandemia, então, você vai ter o direito ou não. Um pouquinho mais simples, isso. Porque basta o laudo. E como dona de casa? Só para complementar o auxílio-doença, Nath, essas pessoas incapacitadas ficam 15 dias, né? A empresa paga 15 dias do afastamento. Após 15 dias, que ela vai ter o direito ao auxílio-doença. Porque se ela ficar de atestado médico durante 10 dias, exemplo, a empresa vai pagar esses 10 dias. Não vai ser o INSS. Só após o 16º dia que pode requerer o auxílio-doença. Pode perguntar, Nath. Sobre as donas de casa, se elas têm algum direito. As donas de casa, sim. Tem algum benefício? Como que ela pode requerer algum direito? Ela pode ser um contribuinte facultativo. Como que é um contribuinte facultativo? A dona de casa com baixa renda, ela pode contribuir 5% em cima do salário mínimo, que eu acho que dá R$52. Se ela contribuir durante um período, ela já vai ser uma segurada do INSS. Que aí, se ela engravidar, ela pode ter o auxílio maternidade. Ela pode depois se aposentar, depois de um período, né? Pagando esse valor de 5% em cima do salário. Mas somente as pessoas, as donas de casa, com baixa renda. Porque esse contribuinte facultativo, a alíquota de... Quando você fala baixa renda, é até quanto? Por família. No valor, assim, por exemplo, ela não está trabalhando, cuida da casa, do filho, da família. Ela tem que procurar o CRAS, fazer o CAD único, e o marido recebe um salário ou menos de um salário. Então, a renda da família não vai condizer com o valor da realidade familiar. Então, por isso que a gente fala baixa renda. Porque tem família... Para quem quer contribuir com uma renda bem maior. Oi, não entendi, Nath. Estão perguntando aqui como é que faz para contribuir. A pessoa, eu quero contribuir, vai aonde? Paga boleto? Contribuinte facultativo? Pode procurar o INSS, até mesmo o site do meu onde que ela pode solicitar e requerer essa contribuição. Lá está explicando, tem a guia de pagamento. E se for essa dona de casa de baixa renda, ela vai pagar somente 5% em cima do salário mínimo. Que dá R$52,45. Mas só para deixar claro que, se for dependendo do valor familiar, não vai ser a contribuição de 5%. Aí já a alíquota é maior, até acima de 11% ou mais. Carla tá aqui, fala aí do seu lado, hein? Fala, Carla, que eu tô ouvindo ela aí. É porque ela falou Vira aí pra ela. Fala aí, Carla. Deixa eu só complementar aqui. Tô vendo que você tá Aqui, olha o que acontece. O que vocês estão falando aí, eu tô aqui do lado, é mais fácil para lembrar de algumas coisas. Sim. Por que é a importância da dona de casa contribuir? Por que dona de casa? Porque às vezes, por que é triste falar assim, ó, de repente a mulher se dedicou a vida toda, o marido trabalha, tem a vida profissional, se aposenta e ela não, ela tá ali dentro de casa, trabalha muito mais do que o marido que tá lá fora, porque dentro de casa é pesado. Não para, é 24 horas. Não para. E aí, na época de se aposentar, ela se frustra, que ela fala, nossa, eu tô aqui, poderia estar curtindo meus filhos crescidos, criados, tô com neto, poderia agora estar com meu salário lá, que seja um salário por mês, e não tenho porque nunca contribuí.
Por isso que é um benefício mesmo, essa alíquota pequenininha, porque o marido, mesmo ele ganhando pouco, ele pode ajudar. Ou então ela pode, né? Porque ela tem que ser mesmo dona de casa, não pode ter atividade. E qual é o benefício disso? Vamos colocar que essa mulher engravida. Se você não é contribuído, você vai engravidar, você vai ter seu filho e não vai ter renda. Se ela engravidar, ela pode ter o salário maternidade. Se ela sofrer um acidente ou ficar incapacitada, ela vai requerer o auxílio-doença. E se ela morrer, triste, né? Mas isso pode acontecer conosco. Se a gente morrer e ela tiver filho pequeno, ela vai deixar a pensão para os dependentes. Então, assim, é uma questão de se programar, né? A família se programar. É uma questão de planejamento familiar. Né? Mesmo você sendo humilde, não tendo dinheiro, você pode ter um planejamento. E pode ter aposentadoria, porque ela, com 15 anos de contribuições, ela pode requerer, e tendo 62 anos de idade, ela pode requerer a aposentadoria dela. Olha que beleza. Olha, muito só, bom. Bacana. Então tá, obrigada. Deixa eu perguntar mais uma coisinha para nossa amiga Roberta. Só mais uma perguntinha aí. Nath. Olha só, sobre para quem exerce assim, atividades perigosas, existe algum benefício? Tem o benefício dos agentes nocivos à saúde. Aposentadoria especial. O que acontece? Para a pessoa conseguir a aposentadoria especial, ela tem desde já, quando está trabalhando com alguma coisa nociva à saúde, de periculosidade ou insalubre, já requerer junto à empresa o PPP, que é o Perfil Profissional Previdenciário, e também o laudo técnico. Por quê? Porque se ela conseguir esses dois documentos, quando for se aposentar, ela já vai ter uma comprovação de que ela trabalhou com agentes nocivos à saúde. Então, o que acontece? Dá um exemplo de profissões que podem fazer esse pedido. Exemplo, o metalúrgico. Ele trabalha com periculosidade. Então, se ele trabalhou 10 anos numa empresa, aí saiu dessa empresa. Quando ele bombeiro também? Quando ele for requerer... policial? Então, também tem. Algumas profissões a gente tem que analisar com relação à RN 15, se tem os agentes que estão lá, os itens de agentes que estão nessa RN. Mas bombeiro tem, policial, esse metalúrgico que eu estou dando, a área de saúde também tem que analisar com relação à RN 15. Tá? Se tem algum agente nocivo à saúde que está nessa RN, vai ter direito à aposentadoria especial. Olha, fizeram duas perguntas aqui interessantes. Ó. Estou parada há 2 anos, eu pago os anos atrasados, em atraso? Esses 2 anos que ela ficou parada? Ou começa a pagar de agora em diante? Depende. Deixa eu ela falar nessa parte. Aí depende da condição dela. Se ela for, a gente tem uma diferença de contribuinte individual, obrigatório e facultativo. Vou falar do facultativo, que é se você elimina o facultativo. O facultativo é o quê? Quem não tem uma atividade, igual ela falou da dona de casa, a Roberta falou da dona de casa, é com facultativo. O estagiário, se quiser contribuir, é facultativo. Agora, nesse caso, se for facultativo, não pode pagar retroativo atrasado. Agora, se for um contribuinte obrigatório, que a grande maioria, por exemplo, um autônomo que exerce uma atividade, ela pode pagar os últimos 5 anos que ela não pagou, de repente ela ficou numa situação difícil, mas estava trabalhando ou por algum motivo não pagou. No caso dela, ela falou que ela é farmacêutica. Então, ela tem uma profissão comprovada. Então, se ela trabalhou esse período, os 5 anos para trás, os 2 anos ela pode requerer, porque ela tem uma atividade. Agora, vamos colocar que ela tenha ficado 8 anos. 5 anos, ela não precisa provar que ela trabalhou, porque ela tem uma profissão. Agora, os anos, porque prescreve por 5 anos. Agora, anteriores a isso, ela vai ter que provar documentalmente que ela exerceu essa atividade. Agora, no caso da farmacêutica, nos 2 últimos anos, ela não precisa nem provar. É só mesmo recolher, né? Vai ser feita, ela vai pagar juros de mora, mas vai conseguir fazer a contribuição sim. E é importante que faça, porque lá na hora de se aposentar, vai fazer falta esses 2 anos. Tem uma pessoa que está até perguntando se já pode fazer essa contribuição para o filho de 15 anos. Pois é, para o filho de 15 anos, não.
Porque existe o filho de 15 anos, até só se ele for menor aprendiz. Né? Se ele for menor aprendiz, estiver contribuindo com o INSS. Agora, facultativo, não. Tem que aguardar a idade certa. Né? Com 16 anos já consegue começar a contribuir. Mas o ideal é que comece mesmo com 18 anos de idade. Ah, 18 aí, tá vendo, pessoal? Isso. O pessoal fica com pressa já para resolver, né, a situação do filho, mas a partir Na dos 18. verdade, a gente teve a reforma agora em 2019. Se todas as pessoas soubessem a reforma antes dela começar, por exemplo, a gente tem um exemplo aqui do Rafael. O Rafael, ele tem 21 anos. E Rafael ainda não contribui com o INSS. No ano passado, novembro do ano passado, isso foi até uma faculdade ele não começar, mas ele poderia ter começado, porque antes a pessoa para aposentar, porque não é o caso dele, que eu acredito que ele vai trabalhar muito, mas até o ano passado, o homem, para se aposentar, ele tinha que ter no mínimo 15 anos de contribuições. Se ele tivesse a idade de 65 anos, tinha que ter 15 anos de contribuição. Hoje não, depois da reforma, se o filho dela tivesse 18 anos, dessa pessoa que perguntou, tivesse 18 anos, lá em 2019, se ele tivesse 18 anos e não tiver contribuído em 2019, se ele começou agora em 2020, depois da reforma, ele vai ter que contribuir com 20 anos e não com 15. Imagina, 5 anos a pessoa vai perder. Sim. Com a reforma. A Joelma, Joene, ela está perguntando se ela tem que pagar tudo de uma vez. Essa que ficou 2 anos pagada. Não precisa, porque se a pessoa de repente, ela está reestruturando a vida financeira, ela pode ir pedindo, requerendo aos poucos, né? E pagando aos poucos. Uhum. Aí ela vê como é mais benéfico. Enfim, isso não faz diferença. Mas é melhor que comece a pagar logo, né? Até para não prescrever esse período. E Rafael, ele está fazendo, voltando aí para o Rafael, ele está fazendo faculdade de Direito, é isso? É isso. Tá fazendo. Eu quero perguntar para ele, vou ver se ele vai bem. passar no teste. Chegou, hein? Vamos falar? Ô, Rafa, tudo bom? Tudo. Olha só, me Tô fala um acadêmico. pouquinho essa história desse benefício de R$600, ainda está valendo? É para quem? Fala um pouquinho desse benefício aí que surgiu na pandemia, esse Isso. auxílio aí. É para quem não tem carteira assinada, não é? Exatamente. Vamos lá. Nós estamos vivendo um momento único na nossa história, né? Ninguém jamais pensou que estaríamos aqui todo mundo de máscara, as crianças em casa, aula online pelo Zoom, Google Meet, tudo mais, cursos online. Ninguém pensou nisso. E o governo federal, com uma forma de ajudar aquelas pessoas que não possuem uma renda, digamos assim, amenizarem os impactos financeiros na vida daquelas que são mais humildes e tudo mais, fez o auxílio emergencial. O nome é bem dito, né? Auxílio emergencial. Ou seja, é umas parcelas durante alguns meses com uma forma de amenizar os impactos do coronavírus. Só que o auxílio emergencial traz diversos requisitos. Ele foi a partir de que mês, você lembra? Que ele começou? Abril, março, se não me engano. Abril, começou. Que a pandemia começou em março, aí demorou um pouquinho, aí criaram o auxílio. E quem está emergencial recebendo desde abril ainda está recebendo esse auxílio? Tá recebendo. Só que muitas pessoas, né, nós fizemos até um vídeo sobre isso, perguntam, né, olha, será que o auxílio emergencial vai prorrogar até dezembro? Será que vai continuar? Vai até quando? Será que vai continuar até quando? Muitos eram essas perguntas. E o presidente Jair Bolsonaro, semana passada, ele afirmou que iria manter o auxílio emergencial até dia 31 de dezembro de 2020. Só que provavelmente não irá ser com uma parcela de R$600. Será reduzida essa parcela. Ainda não se sabe qual o valor, se vai ser 400, 300. Mas o presidente Jair Bolsonaro afirmou em discurso no sul do Brasil, na semana passada, que iria manter o auxílio emergencial. Só que o auxílio emergencial também trouxe, por exemplo, alguns esclarecimentos que nós precisamos fazer aqui, como por exemplo... Mas deixa eu te perguntar uma coisinha. Quem tem direito a esse auxílio? Bom, tem os requisitos formulados em lei, como por exemplo, a pessoa tem que ser maior de idade, maior de 18 anos, a pessoa ela tem que receber até R$28.557 no contra-cheque, não. No anual. ano de 2000, anual, né? 2018, ela tem que receber até esse valor.
A pessoa não pode ter carteira assinada. Então, é uma série de requisitos necessários para que o auxílio seja somente para aqueles que realmente necessitam. Agora, Porque, tira só mais uma dúvida. Se a pessoa, não tem carteira assinada, começou a receber, tá tudo certinho, no direito dela. Só que nesse meio do caminho ela arrumou um emprego e agora ela tá com a carteira assinada. Ela continua recebendo ou ela tem que comunicar que agora ela tá empregada e não precisa mais? Ou o sistema já faz isso automaticamente? Não, ela tem que comunicar que agora ela recebe, ela está com carteira Tá com a assinada, carteira né? assinada. Exatamente. E aí, Mas o comunica para governo- quem? A empresa, geralmente, ela comunica junto ao INSS, né? Quando ela assina a carteira, a empresa vai pagar o INSS da pessoa, então o INSS vai entender que ela não precisa do auxílio emergencial, porque a carteira já foi assinada. E aí suspende o pagamento do auxílio emergencial. Só que muitas Pode pessoas acontecer de continuar recebendo, né? pode Aí a continuar. gente tem que avisar para o INSS. Exatamente. Porque houve algumas pessoas que não estavam enquadradas dentro desses requisitos. Como, por exemplo, a mídia passou na mídia, onde, por exemplo, um funcionário público recebeu auxílio emergencial, onde uma pessoa que recebia, sei lá, 10 mil reais recebia auxílio emergencial, o que é proibido. O que a lei é bem clara, que é destinada àqueles que somente possuem uma condições para sobreviver, entendeu? Então, esse auxílio emergencial foi para amenizar os impactos causados pelo coronavírus na pandemia. Os profissionais da área de saúde, assim, que tiveram que fechar consultórios, no Brasil teve algum direito? Eu sei que em outros países tiveram um auxílio, que Sim, tiveram que fechar seus consultórios. sim, os profissionais liberais eles podem requerer também o Como é que auxílio. chama o auxílio? Emergencial mesmo. O auxílio emergencial mesmo. Só que não no caso dela. Só que Não pro meu caso, né, Carla? Não pro seu caso, eu tô aqui do lado. Não pro seu caso, tem que Mas eu não respeitar a parei, renda. Mas para sua, vamos colocar que a sua A minha mãe, por exemplo, a psicóloga, teve que fechar o consultório. Exatamente. Aí tem que ver quanto sua mãe. Exatamente. Se sua mãe tava. Tem que olhar, Existe aí uma tem que analisar chance? o que ele falou. Em 2018, ela recebeu mais de 28 mil tá. e X, ela não tem direito. Agora, se hoje a renda dela, é entre. É até 3 mil, eu não sei de cabeça, mas é 3.300 alguma coisa. Se a pessoa recebe até isso, recebia, né? Até isso, a renda era essa, ela vai ter direito, profissional liberal. O contribuinte facultativo, o contribuinte individual, inclusive, que contribui com o INSS e for profissional liberal, ele tem direito a esse auxílio também. Então, isso tudo é feito online pelo INSS? Não é pelo INSS, não. Ele vai requerer pela Caixa Econômica. Tem que ir na Caixa pessoalmente? Não, é tudo pela internet, que na pandemia não estava funcionando nada, né? Sim. Tem um aplicativo. Ah, tá, gente. E assim, muita gente que tinha direito não recebeu. Não recebeu, como se não precisasse do benefício. Não receberam, aí tem que contestar. Ainda está no prazo, né? Eles podem contestar lá no mesmo site ou judicialmente. Agora, muitos que não tinham direito, por exemplo, o Rafael falou aqui, o militar, se a família dele estava incluída na Bolsa Família, ele automaticamente recebeu. No CRAS, né? Como recebendo Bolsa Família. Então, eles tiveram que devolver. Eu vou passar para o Rafael continuar com você um pouquinho, depois a gente volta a precisar. Tá bom. É importante só duas coisas. Você vê que você arrumou emprego, é importante se o governo não perceber que você está trabalhando e você continuar recebendo. É importante você devolver desde o dia que você assinou sua carteira. sim, ou exatamente. quem está recebendo indevidamente, é importante devolver esse dinheiro? Sim. O Ministério da O Defesa... brasileiro fica feliz, né? Ah, tenta lá, né? Exatamente. Dá um espertinho. Muitas vezes a pessoa vê lá os 600 reais batendo na conta e fala, vou ficar porque ninguém tá vendo, né? Vou dar uma de mão sem braço. Mas não, tem que devolver. Cai, me deram, né? Fazer o quê? Exatamente. Tem que devolver? Tem que devolver, porque o Ministério da Defesa está analisando. Uma notícia aí difícil para a galera que estiver recebendo. Sim, tem que devolver, até porque pode ser indiciado como crime, né? Você recebeu uma coisa que não é sua. Sério? Então, exatamente. Entrando agora Mesmo na parte sendo penal. ele que quis dar, sim, o governo.
Sim, porque agora ele não está preenchendo os requisitos, né? Por exemplo, Tá. se eu for contratado e agora eu recebi o auxílio emergencial, eu fui contratado, assinaram minha carteira, então eu não estou como requisitos para receber o auxílio emergencial. Então tem que comunicar. Nós também. Quem já está recebendo isso aí 3, 4 meses sem precisar em devolver, vai ser uma bolada para devolver, hein? Vai ter que... Mas aí pode. Por exemplo. Dá para negociar? Você quer devolver. Você vai entrar, né, no site. Tem que devolver. Você vai entrar no site do Ministério da Defesa. Depois a gente até pode passar a divulgar o site. Minha mãe a Carla pode falar certinho. E você vai preencher as guias para devolver esse benefício que entrou na sua conta que você não tinha direito, né? Calma aí que a Carla vai concluir o raciocínio. Peraí. Deixa eu falar um negócio pra ele. Como é que é ter uma mãe advogada que você não sabe se fala doutora Carla, se você fala mãe? Mãe quer dizer Carla, advogada? É difícil, tá? É bem complicado. Né? É bem complicado porque tentar você fica separar, chamando mas de Carla tá e às vezes você chama de mãe. Aí acontece o que Aí aconteceu chega o juiz, agora. mãe quer dizer doutora Carla. Ai, ai. Mas olha só, isso que o Rafael estava falando, é importante que vocês estão falando, Nath, por quê? Como ele falou, vai ser feito, já está sendo apurado, o Ministério da Defesa está apurando, junto ao Ministério Público da União, aquelas pessoas que receberam o auxílio de forma indevida. E essas pessoas vão ser notificadas para devolver. E imagina só se isso, a gente não sabe qual a publicidade que isso vai ter. Pode ser que saia no diário oficial o nome de todo mundo que recebeu indevidamente. Olha que vergonha. Imagina, eu recebi, né? Olha a situação. Não, você está falando aí, eu sei de uma pessoa que assinou a carteira recente e está recebendo benefício. Vou ter que comunicar. Se você tem um amigo que aconteceu isso, gente, avisa, porque senão... Precisa, porque assim, como eles vão notificar... Antes, mesmo notificando, eles podem abrir um inquérito, imagina, criminal na Justiça Federal para apurar isso. E a pessoa pode ser até processada criminalmente. E assim, interessante, quando a gente postou esse vídeo, houve assim, várias pessoas, pelo menos várias pessoas perguntaram, se interessaram, porque as pessoas têm consciência, né? Não só porque pode responder para um processo criminal, é por questão de consciência também, né? E aí, algumas pessoas a gente teve, assim, a gente recebeu um feedback das pessoas que devolveram. E é super simples, vai entrar no site, eu sei até o site de cabeça, ó. É devolução auxilioemergencial.cidadania.gov.br. Entrou no site, lá ele vai ter as opções. Escreve aí, Rafael, no site, pro pessoal. Escreve aí aí você vai entrar, é simples, você vai jogar o CPF. O CPF só aceita, eu fiz um teste com o meu, um dia que eu tava gravando o vídeo, não aceito porque eu não recebi. Só vai aceitar o CPF de quem recebeu. Coloca o CPF, a data de nascimento, e aí ele vai te perguntar. Vai ter todas as guias separadinhas. Primeira, segunda, terceira, quarta, e agora vai ter até a sexta. Aí essa pessoa que você deu o exemplo, que começou a trabalhar, já recebeu 3. Ela vai só na quarta, porque a primeira, segunda e a terceira, se ela não estava trabalhando, ela tem direito. Sim. Então ela clica só na que ela quer devolver, vai ser gerada uma guia de recolhimento da União, ela vai pagar essa guia, já devolveu. Aí é bom ela guardar, né, a guia só para ter uma prova. A carteira, não importa o valor, não tem direito de receber. Mesmo se assinado com meio salário, não tem direito. Não tem direito de receber. Só que, assim, geralmente a carteira é assinada com salário mínimo, né? Um mínimo, assim. Então não tem direito. Mas qualquer dúvida, pede as pessoas para entrarem em contato com o projeto, que a gente vai responder tudo com a maior... Tentar explicar da forma mais clara e precisa para a pessoa... se sentir ajudado. Vou passar para o Rafa de novo. Então, Rafa aí, vamos falar com o Rafa. Ele está falando muito bem. Oi, Nath. Aqui, fala uma coisa sobre violência doméstica. Vou mudar o assunto aqui. Eu vi que tá rolando uma campanha aí. Fala um pouquinho aí. O que na função de vocês dá para entrar aí para orientar as pessoas? Então, coincidência, eu vim até com uma camisa meio roxa, assim, né? Porque o mês de agosto é o mês lilás, roxa lilás, né? Gente, você falar de cor comigo, eu vou vestir só lilás agora, não dá corda não. O que é o mês lilás? O mês lilás é o mês dedicado ao combate à violência doméstica. Porque o nosso estado, infelizmente, ele tem um histórico muito grande de violência doméstica. E a violência doméstica existe 5 tipos de violência doméstica. E às vezes a mulher, muitas das vezes, né,
ela sofre violência e não sabe que está sofrendo violência. Porque a violência ela pode ser física, ela pode ser moral, ela pode ser psicológica, ela pode ser patrimonial e ela pode ser sexual. Ou seja, então existem 5 tipos de violência doméstica. E muitas das vezes, essa mulher, como eu disse, ela não sabe que está sofrendo a violência doméstica. Às vezes, principalmente Então, a psicológica, né? A verbal, né? exatamente. O homem fica lá fazendo pressão psicológica e a mulher acha que é, sei lá, normal, a personalidade dele. Não é. Então, nós temos que deixar bem claro Saber que a distinguir violência ela isso aí, existe. né? Seja, exatamente, seja em qualquer Onde não é um âmbito. abuso. Sim, seja em qualquer âmbito e qualquer classe social, desde o maior até o menor. E agora foi lançada uma campanha que está fazendo muito sucesso nas redes sociais, onde diversas até atrizes, cantoras, como Ivete Sangalo, elas estão participando, que é essa campanha aqui. Eu consegui até um banner, que é a campanha aqui, ó, Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. A mulher que é agredida, ela pode chegar na farmácia e fazer um X bem grande assim na mão, um X vermelho, com batom mesmo. E o atendente da farmácia vai identificar que aquela mulher sofre a violência doméstica e imediatamente o farmacêutico, o atendente, o caixa, e vai acionar a polícia militar. Então ela vai lá, faz um X na mão, com o que ela tiver. Tem que ser batom, não, né? Pode ser caneta? Tem que ser batom vermelho? Pode ser um X, né? Por exemplo, se não tem um batom vermelho, coloca um batom marrom, qualquer coisa que o atendente vai entender. Tá, é o X. Então, quem está preparado para receber essa dica aí nas farmácias? Todas as farmácias do estado do Espírito Santo, nós mandamos eu faço um estágio na Coordenadoria de Violência Doméstica. Então, lá na Coordenadoria, foi mandado mais de 4.000 e-mails para todas as farmácias do estado do Espírito Santo. E essa campanha é âmbito nacional, ou seja, qualquer farmácia do Brasil, seja Drogazil, Rede Farms, Pacheco, Preço Baixo, todas, elas estão cientes que existe essa campanha, onde a mulher ela pode chegar simplesmente com um X na mão, que vão entender. E muitas vezes esse cartaz aqui eu consegui, ó, ele é colado na farmácia. Então, a mulher ela vai entender, olha, se eu chegar com X na mão, Mas o que o farmacêutico faz? O que o funcionário faz? Eles estão preparados, porque muitas vezes a mulher ela não tem iniciativa para chamar a polícia. Ela acha que, se for realmente uma discussão, o marido está do lado, e muitas vezes ela fica meio que sem saber como se preparar, como até mesmo sem Mas motivação. isso quando ele estiver na farmácia com ela ou quando ela está mesmo sozinha? Não, até quando estiver com ele, né? Mas, por exemplo, é uma das formas da mulher conseguir pedir ajuda sem que o agressor saiba do que ela está pedindo ajuda. Perceba que foi ela. Exatamente. Então, normalmente é quando os dois forem na farmácia juntos. Pode ser também. Ou quando porque ela sozinha, se ele não tá vendo, é só falar, né? Exatamente. Mas existe um momento, por exemplo, o agressor tá lá na farmácia e a mulher também. A mulher fala, vou olhar aqui umas maquiagens, aqui, aí ela apresenta o X, o cara que for tá olhando o X vai perceber, olha, que a mulher sofre agressão. E nós recebemos um caso lá em São Mateus, isso ocorreu, entendeu? Ou seja, então... Mas eles ligam pra polícia, faz o quê? Não, eles ligam para a polícia, aí a polícia vai em direção a essa mulher, ela vai imediatamente para a farmácia, exatamente, e consegue dar um inquérito para resolver essa situação da violência doméstica. Porque muitos aqui estão comentando que violência doméstica não é brincadeira, né? Porque você acha violência doméstica é ali no vizinho, não existe. Mas nessa da farmácia já pode deter a pessoa? Então, pode, mas, por exemplo... Porque se não deter, vai apanhar quando chegar em casa. Exatamente. O que normalmente acontece no âmbito penal? Existem várias especializadas em violência doméstica, onde as mulheres se iniciam com a medida protetiva. Ou seja, o agressor tem que cumprir essa medida protetiva. Que muitas das vezes ele não pode se aproximar 700 metros da mulher, então ele não pode ter vínculo, não pode mandar mensagem, não pode perseguir. Então, se o agressor descumprir essa medida protetiva, aí sim cabe prisão
prisão preventiva e tudo mais. Mas, relacionando o direito previdenciário com a violência doméstica, existe um meio que a Lei Maria da Penha, ela é bem clara quando fala que o INSS irá arcar com os custos da mulher que é violentada. Por exemplo, você... Deus você não, guarde. alguém. Alguém, então. Alguém está trabalhando alguém está trabalhando numa empresa, numa loja e sofre a violência doméstica. Essa pessoa, ela pode, muitas das vezes, ir para casa abrigo. Aqui no estado existe a casa abrigo. Então, é uma casa onde a mulher é protegida. O Estado dá-lhe proteção, segurança e tudo mais para essa mulher. Porque muitas vezes a mulher não consegue nem ficar no seu próprio lar, não tem condições. E essa mulher é levada para casa-abrigo. Só que como que essa mulher vai arcar os benefícios, o salário? Quem vai pagar? A lei é bem clara, que fala que o INSS vai arcar com os pagamentos dessa mulher. Então... E se for só medicação, consulta ou alguma internação? Então, existem vários trabalhos, até mesmo voluntários, psicólogos voluntários. O SUS ajuda muito na questão da violência doméstica. Então, se você... Pode procurar o direito que tem, né? Tem esse apoio do governo para os períodos que ela precisar até se recuperar. Exatamente. Certo. Não é fácil não, hein? Tá bom. Agora tem mais alguns recadinhos aqui. Tem recadinhos da Carla? Não, vou passar para o Roberto que eu já falei demais. Já esgotei minha cota. Peraí. Já. Carla já acabou o tempo dela. Já usou, Carla? Já o que vocês estão lembrando ainda para avisar o pessoal? Eu só quero passar para os participantes o quê? Que o nosso projeto, né, como já foi falado aqui diversas vezes, é passar informações às pessoas. Então, assim, assistem nossos vídeos no YouTube, no Instagram. Isso mais detalhado, né? Isso que vocês estão falando. Sim, são mais né? detalhados, isso aí, né? Tão corrido, falando rápido, igual a gente fala. E também, assim, porque tem pessoas do nosso lado, no meio familiar, no meio do convívio de trabalho, igual você teve o exemplo da sua funcionária que tem um filho autista, né? Sim. Do seu meio. Então, pessoas que podem ter direito a benefícios assistenciais e também os benefícios previdenciários, como auxílio-doença, igual eu falei aqui. Então, assim, assistindo nossos... Vai ter o projeto Ainda é um Bebê, como Qual o nome do canal do YouTube de vocês? Projeto Acessibilidade à Informação, é do YouTube. E do Instagram é @acessibilidade.informação. E tem poucos vídeos, mas no decorrer da semana, do mês, a gente vai postar mais vídeos com todas as pessoas as informações. Encontram nessas duas opções os vídeos, tanto no IGTV quanto no YouTube. Isso. E também, assim, quando tiver alguma dúvida, pode mandar direct, que no decorrer de todas as perguntas a gente vai respondendo também, né? Uhum. E tem poucos vídeos, mas porque o projeto está iniciando, mas a gente vai colocar muita informação no YouTube. Sim, mas os vídeos estão muito bons. Muito bons. Traz muita informação às pessoas para ficarem saberem dos seus direitos, né? Não só as pessoas que precisam, mas qualquer cidadão. Você mesma, Natália, sabendo de alguma coisa que, se alguém te perguntar, você já vai falar, vê tal coisa. Às vezes não é pra gente, mas a gente pode orientar, né? Um amigo, orientar outro amigo, outro conhecido, outro familiar, entendeu? Ou um conhecido do seu familiar. Então, é isso que o nosso projeto leva. Conhecimento às pessoas. É uma missão que a gente está fazendo, de levar conhecimento a essas pessoas que precisam. Tem uma pergunta ficando para trás aqui da Cristiane Nascimento. A pessoa contribuiu quase 15 anos e tem hoje 63 anos. Mas por problemas de saúde foi feito pedido de auxílio-doença e já está 11 meses no auxílio. O auxílio conta? O auxílio não conta.
Deixa eu falar essa parte para Carla, que ele não conta que tem uma irregularidade aí. Só um minutinho, Nath. Na verdade, tem que observar 2 pontos. Primeiro, o período que ela ficou no auxílio-doença, ela contribui para o INSS? Geralmente não. Se ela está trabalhando em outra Contribuiu empresa... quase 15 anos, ela falou. Não, tudo bem. Ela contribuiu quase 15 anos. Só que ela está 11 anos parada. 11 anos pelo auxílio-doença. É isso que ela quis. Isso que ela perguntou aí, pelo que eu entendi. Não, contribuiu 15 anos e tem 63 anos. Por problemas de saúde, foi pedido o auxílio-doença e já está 11 meses desse auxílio. Olha só. Pois é, se ela já tem 63 anos e já contribuiu 15 anos, ela já tem direito de se aposentar. Já pode se aposentar, né? Ela nem precisa, porque assim, ela já tem o requisito mínimo para se aposentar. Depois da reforma, teve uma modificação, que antes a mulher precisava ter 60 anos e 15 anos de contribuição. Hoje a mulher precisa ter 62 anos e 15 anos de contribuição. Então, se ela já tem 15 anos de contribuições, aposenta, é melhor, a não ser que ela queira continuar trabalhando, é diferente. Ela está encostada 11 meses, né? Que ela está recebendo auxílio-doença. Então, se ela não estiver contribuindo nesses 11 meses, que provavelmente ela não está contribuindo, provavelmente, tá? Pode ser que ela esteja. Se ela não estiver contribuindo, não vai contar. Se ela estiver contribuindo, existe um entendimento na jurisprudência, aí entendimento que a gente teria que fazer, quando ela requerer, só judicialmente que ela ia conseguir fazer com que conte esses 15 meses dela, 11 meses. Mas se ela já tem direito de se aposentar e pela média dela, a aposentadoria vai ficar mais ou menos de um salário, eu super oriento ela a se aposentar, mesmo que ela continue trabalhando. Esclarecido. Carla, obrigada. Estamos a 2 minutos para terminar nossa live, 2, 3 minutos. Não sei se o pessoal quer fazer mais alguma perguntinha, considerações finais, o que você quer aí deixar de conselho para as pessoas nesse momento aí? As pessoas têm muitas dúvidas com relação à aposentadoria, porque isso vai acontecer, fato que vai acontecer na nossa vida um dia. Então, a gente, como a Roberta falou, né, esse projeto é uma missão. Então, a gente vai começar a gravar os vídeos que as pessoas tanto se interessam por aposentadoria, os professores que têm aposentadoria diferenciada. Então, como houve a reforma da Previdência, muita coisa mudou. Então, a gente vai aproveitar, né, o canal e o Insta, o projeto, para levar a informação para toda a população. E a gente quer agradecer pela essa participação e por todas as pessoas que tiraram o tempinho, né, precioso da vida, hoje de 1 hora, né, para nos acompanhar aqui. Foi um prazer imenso. E vou deixar essa informação é um presente para a gente. E para a gente também, é um presente. Foi ótimo. Obrigada, Roberta, Rafa, Nath, foi ótimo. Beijo, obrigada, Nath. a gente agradece. Espero que vocês tenham gostado da live. Amamos, o pessoal gostou, foi sensacional. Estreamos em bom estilo, Nath. Aí, ó. Olha, vocês estão me dando ideia de um próximo convidado para a live nesse tema que eu falei com o Rafael, hein? Maravilha. Eu vou fazer um contato, hein? Violência doméstica é um tema muito importante no Espírito Santo. Exatamente. E já que é o mês, né? Me aguardem. Exato. Ó, super amamos, hein? O projeto está maravilhado. Acessibilidade e informação. Esse é o nome do Exatamente. Instagram e o canal do YouTube. Tá Exatamente. Um beijo. Beijo. Boa noite a Beijo. todos. Obrigada. Boa noite, pessoal. E até a próxima live. Beijo. Muito bom. Tchau. Um beijo. Tchau.